Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa disciplina. É um prazer novamente estar lecionando para vocês, agora de uma forma remota, de uma forma diferente. Essa pandemia veio para mudar de fato, né, as nossas vidas com relação também ao ensino-aprendizagem. E nós vamos falar sobre trabalho versus emprego, mercado e políticas públicas. E se a gente fosse lecionar esse mesmo material há 2 meses atrás, 2 meses e meio, 3 meses atrás, a nossa disciplina seria completamente diferente. E eu propus, junto ao professor Jean, em a gente tratar dos assuntos que estão em voga agora, sobre essas mudanças drásticas que têm acontecido, não só no mercado, mas também com relação ao trabalho e ao emprego especificamente. Muitos de vocês, possivelmente, incluindo eu, passamos por ou redução salarial, ou redução de carga horária, ou suspensão do contrato de trabalho, e essa disciplina veio no momento para a gente fazer essa reflexão. Como vocês sabem, eu gosto de utilizar as metodologias ativas, eu gosto da proximidade com vocês alunos, mas como nós estamos lecionando aqui de forma remota, nós vamos tentar ser o mais objetivo possível. Primeiro, eu acho importante vocês darem uma lida lá na ementa dessa disciplina, mas olhando para frente, olhando para o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de grande mudança. E se a gente for estudar, né, lá na origem da palavra, se a gente for pegar, por exemplo, a palavra emprego, ela vem do latim implicare, que significa juntar, unir, enlaçar. Ou seja, ele pega o sufixo in, que é em, né, e o sufixo plicare. Então, ele implica. Então, o emprego, ele implica uma união. O emprego, ele implica na junção nesse caso, né, no nosso caso, por exemplo, de duas pessoas, ou de uma pessoa física com uma pessoa jurídica, ou de pessoas jurídicas com pessoas jurídicas, ou de pessoas físicas com pessoas físicas. O certo é que a palavra emprego tem na sua etimologia da palavra a concepção de um termo que é juntar mesmo, junção mesmo. Bom, olhando para esse prisma, olhando para essa aplicação, nós também temos que levar em consideração a palavra trabalho. E a palavra trabalho, ela significa algo maior. Não só especificamente aquilo que a gente faz com fins lucrativos, mas aquilo que a gente tem como objetivo. Eu gostei muito da diferenciação que o Mário Sérgio Cortella faz, e eu publiquei o vídeo aqui para vocês, vale a pena assistir, é um vídeo curto, que fala sobre essa diferenciação. Também peguei um vídeo bem bacana de um jovem explicando também as diferenças entre trabalho e emprego. Por que disso? Para que a gente tenha bem definido na nossa cabeça, e vocês psicólogos, vocês que atuam na área do RH, vocês que vão trabalhar com psicologia organizacional, nós temos que ter em mente que nada disso é dissociado da forma de se fazer as nossas avaliações de desempenho, as nossas contratações ou as nossas demissões, e, enfim, a nossa relação de mercado. E, além disso, nós vamos falar também de políticas públicas. Então, inicialmente, eu gostaria de tratar isso com vocês, a diferenciação entre trabalho e emprego. Se a gente for ver alguns coaches que falam muito sobre isso também, né? A gente tem coach explicando que o trabalho ele é quase que um objetivo de vida e o emprego é a forma de se conseguir renda. Eles utilizam essas visões, essas avaliações. Mas o que eu quero trazer para nós qual o impacto da relação trabalho-emprego tem psicologicamente na vida da pessoa. Quando uma pessoa fica sem emprego, ela fica sem trabalho? É uma reflexão. Quando ela fica sem trabalho, ela pode ficar sem emprego? É quase que assim subjetivo isso, né? Psicologicamente difícil da gente poder mensurar. Mas o importante é que a gente faça a avaliação olhando para como a nossa atuação na psicologia organizacional ela pode influenciar na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Quando uma pessoa tem emprego, ela está totalmente feliz? Quando a pessoa tem um trabalho, ela está totalmente feliz? Quando ela olha para o seu salário, o salário é a única coisa que a motiva? Quando ela olha para o mercado, ela faz uma comparação
do mercado, ou que a pessoa que atua na mesma área do mercado que ela, quando ela olha para a base salarial, por exemplo, se há uma diferenciação, isso traz desconforto? Porque as políticas públicas, elas são determinadas por governos, né? Governo na União, governos estaduais e os governos municipais, que determinam a forma de rentabilidade daquele que tem o seu emprego. Então, a forma de renda é determinada pelo Estado ou pelos municípios, quando a gente fala de órgão público. Quando a gente fala de política pública, nós estamos falando de base salarial. Quais são as políticas públicas para que nós tivéssemos o salário, ou que tenhamos o salário que nós temos hoje, o salário mínimo que tenhamos hoje? Quais são as atividades que são relacionadas com seus sindicatos ou com suas entidades de classe que têm base salarial diferente, piso salarial, por exemplo? Isso tudo é muito importante a gente fazer avaliação, porque isso tudo influencia na forma como o ser humano ele se relaciona com o seu ambiente de trabalho. E quando a gente fala de mercado também, é muito importante a gente pensar e voltar um pouquinho lá no Fordismo, uma visão taylorista, por exemplo, em que o ser humano, a partir do Fordismo, a partir da visão de Henry Ford sobre a produção em massa e depois a Revolução Industrial, o ser humano passou a ter uma relação de renda pela sua produção, por exemplo. E Ford põe muito isso na cabeça das pessoas, né? Todo mundo poderia ter um carro desde que fosse preto e fosse Ford. Então essa era a visão de Ford, né? Lá no início, quando se começou a produção em massa. A partir dali, há uma vinculação de alguém que tem uma propriedade ou intelectual ou a propriedade industrial e contrata pessoas para, através da sua mão de obra, começar a produzir em massa e começar a atuar no mercado. Quando a gente olha para isso, muita gente chama o seu trabalho de escravidão, né? A gente já viu relações sobre isso, né? O trabalho e a escravidão. É muito importante a gente notar, é muito importante a gente perceber que o mercado dita os valores a serem pagos do seu emprego. O mercado dita a sua renda, se você é empregado. Se você não é empregado, se você é um empreendedor, e nós temos aqui vários empreendedores e gente já com muita experiência de mercado, o Elvis, por exemplo, é alguém que tem muita experiência de mercado, está muito envolvido com os sistemas industriais, né? A gente sabe que aquele que é empreendedor, a relação de renda é muito diferente daquele que é o empregado. Então, se você é um empregado, geralmente o que dita o valor do seu salário é mercado, basicamente o mercado. Pode ser que você seja um grande profissional, um profissional diferenciado e galgue pontos mais altos na sua carreira e consiga uma renda maior do que a que normalmente as pessoas recebem para executar o tipo de trabalho que você executa. Mas em 90% dos casos, o que dita o valor do salário é o mercado. O mercado dita o valor do salário mínimo, aí vem as políticas públicas, o mercado dita as formas de captação de recursos, por exemplo. Então é muito importante a gente notar isso, e nessa disciplina nós vamos tratar disso. Eu vou gravar alguns outros vídeos para a gente falar sobre isso, vídeos mais curtos para a gente refletir sobre determinados temas, mas eu gostaria que vocês acompanhassem a disciplina aí. Eu sei que é uma metodologia nova e que a gente tem que utilizar conforme ela nos é apresentada, mas eu tenho certeza que nós tiraremos bastante proveito dessa disciplina. E eu vou propor um trabalho para vocês aí, e já propor desde agora para a gente fazer aí durante esses módulos, para facilitar a vida de vocês na questão da pontuação da disciplina, mas eu vou explicar tudo direitinho num próximo vídeo. E aí nós vamos falando sobre trabalho, emprego, mercado e políticas públicas para a gente definir isso melhor
mas voltado sempre à visão da psicologia organizacional. Um grande abraço, até o próximo vídeo.